GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 86, capítulo 4, Perícias. Lista de perícias. De Linguística até Marinhagem NT. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com a lista de perícias. Linguística é uma perícia que é difícil para definido nenhum. É o estudo dos princípios em que os idiomas estão baseados. Um sucesso num teste de linguística permite identificar um idioma a partir de um fragmento de um texto escrito ou falado. Faça também um teste de habilidade uma vez por mês quando estiver estudando o idioma por conta própria. No caso de um sucesso, o PC aprenderá com a velocidade normal ao invés do ritmo normal de 1/4, que nós vimos quando falamos sobre aprendendo idiomas. Literatura, e que é difícil para definir, e que é -6. Esse é o estudo das grandes obras literárias. Um estudante de literatura tem conhecimento dos domínios da poesia antiga, volumes empoeirados, crítica, etc. A literatura pode ser útil para achar pistas de tesouros escondidos, continentes submersos, segredos antigos e coisas similares. O trabalho em questão tem de estar disponível em algum idioma conhecido pelo personagem. Modificador de -5 se ele for analfabeto e depender da tradição oral, a não ser em culturas pré-alfabetização em que essa é a norma. Luta greco-romana. DX média pré-definido, nenhum. Essa perícia representa um treinamento em manobras de segurar e imobilizar. Faça um teste contra o maior valor entre DX ou luta greco-romana para realizar uma manobra de segurar ou realizar uma manobra de derrubar contra o alvo ou resistir a ela. Além disso, se o personagem tiver luta greco-romana igual a DX +1, adicione um bônus de +1 a ST nas tentativas de asfixiar, segurar, torcer o pescoço, derrubar ou imobilizar, feitas pelo personagem, ou de resistir a essas manobras, e todas as vezes que o personagem estiver tentando se desvencilhar. Conceda um bônus de +2 ST se o personagem tiver um NH maior ou igual a DX +2 em luta greco-romana. Quando o PC estiver se defendendo com as mãos nuas, luta greco-romana lhe permite aparar uma vez por turno. Ele tem de usar as duas mãos. O valor de sua manobra aparar é igual a NH sobre 2 mais 3, arredondado para baixo. Essa manobra aparar está sujeita a uma penalidade de -3 contra armas. As regras completas para aparar com as mãos nuas estão descritas na seção Aparar Desarmado, que nós vamos ver quando estivermos falando das regras de combate. Lutar às cegas. Percepção muito difícil. Pré-definido, nenhum. Pré-requisitos treinados por um mestre ou mestre de armas. O PC aprendeu a lutar vendado ou na escuridão absoluta. Por isso, ele é capaz de sentir os alvos sem ter de visualizá-los. Essa perícia permite o uso de outros sentidos além da visão, principalmente a audição, mas também o tato e o olfato, para perceber a localização exata de seus oponentes. Um sucesso num teste permite um ataque corpo a corpo ou defesa ativa sem nenhuma penalidade devido à má iluminação, até mesmo na escuridão total. Cegueira, temporária ou permanente, ou inimigo invisível. No entanto, os ataques feitos na escuridão total durante um momento de cegueira ou contra inimigos invisíveis sofrem uma penalidade adicional de -2 se visarem pontos de impacto específicos. Se o personagem for também um arqueiro zen, ele pode disparar contra alvos sem enxergá-los, fazendo testes nas duas perícias com uma penalidade de -6. Um adversário consciente da habilidade do personagem consegue enganá-lo se vencer uma disputa rápida de furtividade -4 dele contra o NH em lutas às cegas do personagem em cada turno. Se ele vencer, o PC não será capaz de detectá-lo. No entanto, a arte da invisibilidade é completamente inútil e nunca funciona contra essa perícia. Modificadores. Ruídos de fundo impõem penalidade. -1 no caso de chuva, -2 no caso de tempestade, -3 para uma região movimentada e barulhenta ou para maquinário pesado, -4 para um edifício, -4 para um estádio de futebol lotado, ou -5 em meio a fogos de barragem de uma artilharia. Se o personagem for completamente surdo, a penalidade é -7, mas ainda é possível tentar fazer um teste, pois a perícia não se baseia apenas na audição. Adicione ao teste o nível de audição aguçada e o maior nível do talento percepção extrasensorial ou talento para telepatia. Massa, machado, nós vimos quando falamos de arma de combate corpo a corpo. Massa, machado de 2 mãos, nós vimos quando falamos de arma de combate corpo a corpo. Magia ritualística, e que é muito difícil para definido, ritual religioso, da mesma perícia, -6. Essa perícia oferece uma compreensão dos processos intelectuais e místicos que estão envolvidos nos rituais de uma determinada tradição de invocar espíritos. Faça um teste de habilidade para determinar o objetivo de um ritual realizado na presença do personagem, tipo de entidade que está sendo convocada, etc. É obrigatório se especializar em uma tradição, por exemplo, voodoo ou bruxaria. O valor pré-definido das especializações é igual a NH de qualquer uma das outras -5. Os processos envolvidos são comparáveis, mas os rituais específicos dos espíritos são significativamente distintos. Nos mundos onde a magia ritualística funciona, ela é a principal perícia de feiticeiros. Todos os rituais de poder têm um valor pré-definido com base em magia ritualística. Veja o suplemento apropriado para maiores detalhes. Essa habilidade de convocar espíritos a fim de produzir efeitos mágicos por motivos não religiosos. A perícia equivalente para uma magia mais direta e fantástica é a taumatologia. Já o conhecimento dos ritos religiosos associados a uma tradição é um ritual religioso. Manejo de barcos, NT, e que é difícil.
pré-definido IQ-6, entre outras. Pré-requisitos, veja a seguir. Essa habilidade de agir como capitão de um grande navio e consiste em orientar a tripulação para auxiliar no controle de velocidade e direção da nave. Ela também cobre deveres como manter um diário de bordo e inspecionar a tripulação. Personagens que têm a perícia manejo de barcos em um nível superior ao valor pré-definido devem ficar sempre atentos quando o navio estiver em movimento. Faça um teste de habilidade quando se deparar com perigos ou estiver manobrando em combate. Um fracasso em uma situação de perigo indica que a embarcação é danificada, podendo variar entre pintura arranhada a um dano grave que exige consertos maiores. Um fracasso durante um combate indica que a embarcação não atingiu um lugar pretendido. Os detalhes dependem do tipo do navio, do NT e da decisão do mestre, mas podem incluir o recolhimento de armas, incapaz de atingir o inimigo, uma tentativa fracassada de subir a bordo ou sair da formação da frota, que pode anular os benefícios das defesas de área, suporte de fogo ou comunicações táticas. Uma falha crítica em qualquer circunstância indica um desastre. Dependendo do NT e da situação, isso pode significar que a embarcação encalhou, colidiu com outro navio, perdeu o mastro, a hélice ou o timão, ou que o personagem deu uma ordem que foi simplesmente ignorada pela sua tripulação. Cabe ao mestre decidir se a tripulação salvou o navio ou fez um motim e fugiu. O personagem deve se especializar. Dirigível, pequenos dirigíveis, zeppelins e qualquer outra grande aeronave similar. Pré-requisitos, tripulante aéreo, liderança e navegação do ar, pré-definido, tripulante aéreo -5, ou pilotagem mais leve que o ar -5. Espaçonave menos rápida do que a luz, pré-requisito, liderança, navegação espaço e tripulante espacial, pré-definido, tripulante espacial -5 ou qualquer pilotagem de espaçonave -5. Nave estelar, espaçonave mais rápida do que a luz, pré-requisitos, liderança, navegação, hiperespaço e tripulação e tripulante espacial, pré-definido, tripulante espacial -5 ou pilotagem qualquer de espaçonave -5. Navio, embarcações de superfície, desde rebocadores até porta-aviões, pré-requisitos, liderança, navegação, mar, tripulante aéreo, pré-definido, tripulante aéreo -5 ou remo, vela, barco a motor -5. Para navios com motor ou remo, vela, veleiro -5. Para embarcações a vela. Submarino, qualquer tipo de submergível grande. Pré-requisitos, liderança, navegação, mar e subaquático. Pré-definido, tripulante de submarino -5 ou submarino grande -5. Modificador de -2 para comandar uma embarcação com a qual não está familiarizado, por exemplo, um porta-aviões, quando está acostumado com um encouraçado. -2 para uma tripulação com a qual não está familiarizado. -2 ou pior para um navio em más condições. Mangual, nós vimos quando falamos de arma de combate corpo a corpo. Mangual de 2 mãos, nós vimos quando falamos de arma de combate corpo a corpo. Manha, IQ média, pré-definido IQ -5. Essa habilidade de conviver bem com mais companhias. Um sucesso em um teste de manha permite, entre outras coisas, que o personagem descubra onde qualquer ato ilegal está ocorrendo, quais policiais ou burocratas locais podem ser comprados e por quanto, como contatar o submundo local, etc. Observe que ele também poderia conseguir essa informação perguntando a um contato. Manha é uma medida da sua capacidade de fazer seus próprios contatos quando necessário. Numa situação envolvendo pessoas do submundo ou de um bairro perigoso que exige um teste de reação, o jogador pode substituí-lo por um teste de influência contra manha. Nós vamos ver isso quando estivermos falando sobre teste de influência. Modificadores, +3 se o PC tiver muita reputação boa ou má na área. -3 se ele for, obviamente, um estranho. -3 para pouca empatia. -1 para Oblivion. -1 a -4 para timidez. Maquiagem NT. IQ fácil, pré-definido IQ -4 ou disfarce -2. Essa é a habilidade de usar maquiagem teatral a fim de modificar a aparência do artista. Não é apenas a habilidade de deixar uma pessoa mais bonita, pois é possível fazer qualquer um parecer mais velho, inclusive a si mesmo, mais jovem ou de uma raça ou nacionalidade diferente. Em NT6 ou mais, o PC pode usar próteses para ampliar ainda mais o efeito. No entanto, não é possível fazer alguém parecer mais alto ou mais baixo do que realmente é. Maquinista NT, IQ média, pré-definido IQ -5 ou mecânica qualquer uma, -5. Essa é a perícia usada na fabricação e modificação de peças mecânicas e ferramentas. O sucesso no teste de habilidade permite construir peças a partir de material bruto, criar ferramentas que são utilizadas com outra perícia, como armeiro ou arrombamento, ou modificar qualquer dispositivo mecânico que não esteja explicitamente coberto por outra perícia. Pode ser que o mestre exija que um inventor faça um ou mais testes de maquinista antes de tentar um teste de engenharia para montar um equipamento. O tamanho dos materiais e componentes varia significativamente de acordo com o nível tecnológico. O maquinista de NT5 trabalha principalmente com componentes de latão e aço, que podem ser vistos a olho nu. Já um maquinista de NT10 poderia trabalhar com nanotubos de carbono. Modificadores, todos de equipamento. Marinhagem NT. IQ fácil, pré-definido IQ -4. Essa habilidade de servir como tripulante a bordo de uma nau de grande porte. Ela inclui a familiaridade com a vida a bordo, conhecimento de medidas de segurança e treinamento em reparos, uso de equipamentos de emergência para controlar uma inundação, combater incêndios, consertar o casco e assim por diante. Faça um teste de habilidade para ler mapas ou gráficos básicos, compreender meteorologia prática ou relembrar leis e regulamentos que se aplicam ao seu veículo.
Essa perícia também permite que o personagem conduza a embarcação. Ela é mais fácil que pilotagem submarina e perícias semelhantes porque abrange somente conhecimento de como conduzir. Os especialistas dominam a atividade como a determinação de curso e as operações de sensores. Eles fazem relatórios para o capitão, que, por sua vez, explica ao personagem como ele deve manobrar o veículo. É necessário um teste de habilidade baseado em DX toda vez que assumir o comando. Mas lembre-se que o NH do personagem efetivo não pode exceder o NH de manejo de barcos do capitão. O NH médio em marinhagem de uma tripulação inteira pode ser usado para determinar a qualidade geral da tripulação. O mestre faz um teste contra NH médio toda vez que a nau chegar a partir em condições desfavoráveis ou durante uma batalha. Os resultados de um fracasso ou de uma falha crítica dependem das circunstâncias. Existe uma perícia diferente para cada tipo de nave. Tripulante aéreo, NT. A perícia para lidar com lastros, válvulas de gás, linhas de ancoragem, etc. dentro do pequeno dirigível, Zeppelin ou qualquer outra aeronave grande. Tripulante de navio, NTS. A perícia para lidar com âncoras, escotilhas, linhas de abordagem, bombas, velas, molinetes, etc. a bordo de um navio, mas não de um submarino. Tripulante do submarino, NT. A perícia para lidar com portas de compressão, bombas, válvulas a bordo de um submarino ou dentro de uma base subaquática. Tripulante espacial, NT. A perícia para lidar com câmaras de descompressão, amarras de atracação, consertos no caixa externo, portas de compressão, etc. em uma grande nave espacial ou base espacial. Então, vamos ficar por aqui nesse episódio do Regras do GURPS 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando, pode nos apadrear em picpay.me/rpgnext ou www.padrim.com.br/rpgnext. O RPG Next também apresenta o Tarrasque na Bota, que é um feed onde você vai acompanhar várias aventuras, inclusive no sistema GURPS. Então, a gente se encontra na próxima semana, aqui, no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.